São do YouTube, então eu estou com duas câmeras. Vamos dar mais uns minutinhos aí. Deixa eu dar as boas-vindas aí para quem entrou. Francisco. Ô Francisco, qual que é a sua cidade? Escreve aí, meu amigo. Cidade e estado. O Econóis Solari, também coloque aí qual que é a cidade. Tá muito frio por aí? Cidade e estado. Agora climinha de inverno. Eu já tô aí com o meu pijaminha, né? Descansando. É que nesse horário, na verdade, nesse horário que a gente tá competindo aí com o Jornal Nacional, então pra gente bater aí o Jornal Nacional vai ser um pouco complicado, mas a gente tenta, a gente vai dar um jeito. A gente chega lá. Muitas pessoas também compartilhou que não poderia entrar por uma situação ou outra, né? Justificando aí no direct, enfim, pedindo se a live ficaria gravada. Então vamos lá, se a gente conseguir aí pelo menos os 12 apóstolos, a gente deixa lá gravada assim, né? Todo mundo tem aí o seu compromisso. Mas vamos lá, vamos dar a introdução aqui então. Opa, entrou mais um aqui, deixa eu ver. Lanamara Gotardo. Lanamara Gotardo. Seja muito bem-vinda. Então tá, vamos lá. Vamos dar aí as boas-vindas a todos. Deixa eu me apresentar. Muito bem-vindo aí ao Fórmula Fotovoltaica. Meu nome é Elvis Pestana, sou idealizador do Fórmula Fotovoltaica e ajudo pessoas como você que já trabalha no setor ou do absoluto zero a atingir o tão sonhado 6 em 12. 6 em 12 é uma gíria do marketing digital que quer dizer 6 dígitos de faturamento em 12 dias de trabalho. Ou seja, R$100 mil em 12 dias. E com o método do Fórmula Fotovoltaica. Mas vamos lá, bora lá que o tema de hoje é um tema muito interessante que é construindo valor no processo comercial. Eu estou com duas câmeras, uma para o YouTube e uma para o Instagram. Se você me vê eu olhando para cima ou para o lado, é que em algum lugar está essa câmera, mas o importante é o conteúdo, beleza? Então vamos lá, o meu objetivo aqui é ajudar você a colocar suas metas no bolso. E como é que você faz isso? Elvis, vou colocar as metas no bolso, então não precisa atingi-las? Não, meu amigo gafanhoto. Você precisa atingi-las sim. Mas eu quero colocar para você essa construção no valor no processo comercial. Alguns que já me conhecem, de repente vai estar aguardando que eu venha falar sobre a Salesforce, sobre Pipedrive, sobre o Agenda, sobre CRM. Não. O que eu tenho para compartilhar hoje com vocês é algo muito, mas que vai muito mais além. Todas essas ferramentas de gestão no CRM são importantes sim, eu tenho conteúdo que fala o tempo todo sobre isso, mas o que eu quero falar para vocês hoje é o face to face, cara a cara, é a negociação, é o calor humano. E nós sabemos que para gerar valor antes de enviar uma proposta comercial, né, antes de tudo, é um baita desafio, principalmente se tratando de vendas complexas, que no fotovoltaico, com certeza as vendas, por mais que sejam vendas residenciais e principalmente vendas na esfera empresarial, industrial, são vendas de valores complexos, de valores maiores, valores agregados. Então não é com pergunta de fechamento que você vai conseguir extrair uma decisão do seu cliente. É muito difícil. Então você precisa fazer o quê? Construir valor no processo comercial. E isso não é tão simples assim. Quando vendemos um produto ou um serviço, que é o nosso caso, que a maioria dos casos os clientes, ele não tem um recurso, ele não reservou esse recurso para tal, ele se pega numa saia justa, na maioria das vezes. Ou seja, ele pode até ter uma reserva, uma economia, mas não foi para isso. E ele, na maioria das vezes, ele não tem a percepção da oportunidade que ele espera. Ou até mesmo o problema que você pode vir a resolver para ele. Então aí que está a grande sacada. Como é um produto embrionário, nós estamos aí indo para o 8º ano, ainda é muito novo no mercado interno no Brasil, nós passamos por esse desafio. E você precisa construir muito mais valor para justificar o projeto e o investimento. Então assim, construindo valor no processo comercial. Eu vou falar muito aqui também sobre a construção da autoridade.
tá? No processo comercial, que é onde a gente vai ser um dos pilares para que a gente possa fazer isso com maestria, mas de uma forma muito natural. E dentro dessa construção da autoridade do processo comercial, a gente precisa fazer o quê? Despertar o desejo de compra, que vai fazer com que... Lembra que eu falei que na maioria das vezes o cliente ele não tem esse recurso, ele não tem essa reserva, ou se tem, não era para isso? Então veja, a gente precisa despertar o desejo de compra e construir a necessidade, né? Construir essa necessidade para que ele possa ter esse desejo de compra. Caso você seja um representante no setor elétrico, principalmente com um fotovoltaico, ou um engenheiro eletricista, ou que atua no setor, vai fazer muito sentido isso para você. No assunto direto na construção. O primeiro ponto a ser considerado é que é algo que você pode ir construindo ao longo do tempo com o seu cliente. Mas uma das primeiras situações que você pode fazer é afirmar para o seu cliente que o sucesso dele vem antes do seu sucesso. Ou seja, o seu sucesso vai ser nada mais, nada menos do que a realização do projeto do seu cliente lá, onde vai ser instalado a usina. Oi, Alan. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Oi, diga-me. Você não vai fazer a live, não? Cara, tô na live, tô ao vivo, irmão. Ué, mas não apareceu nada? Como não, cara? Não apareceu aqui pra mim no Insta. Ih, cara, não, cara, eu tô ao vivo. Eu saí pra ligar pra você, achei que aconteceu alguma coisa, cara. Tá todo mundo ali. Você tinha esquecido? Não, tá todo mundo dando positivo ali, cara. Ah, tá. Nossa, pra mim não apareceu, cara. Não, deixa eu voltar lá, tá? Até, tchau. Beleza, falou. Então vamos dando sequência, pessoal. Vamos entrar direto no assunto. O primeiro passo a ser considerado, tá? É algo que você precisa, de fato, construir junto ao seu cliente, afirmando que o sucesso do seu cliente vem antes do seu. Olha que interessante. E não teria como ser diferente. Se o seu cliente tiver sucesso, obviamente, que o seu virá e virá com muita naturalidade. Isso é muito comum. O primeiro ponto que eu quero abordar dentro da construção do valor do processo comercial, como eu falei desde a inicial, quem participou aí, é de que o primeiro é humildade. Olha só que interessante, humildade. Não tem nada de psicologia não tem nada de filosofia não, mas eu digo para vocês o seguinte, principalmente o Wellington, a questão da humildade, ela tem muito a ver com a questão da empatia, de você se colocar no lugar do cliente, de você ouvir qual que é a necessidade dele. Não importa o grau de conhecimento que você tem, da sua capacidade ou do seu preparo. Eu acho que a humildade, ela te ajuda muito a não prejulgar, não presumir e atender e entender um pouco mais assim, o mindset, a mentalidade desse seu cliente, daquilo que de fato ele pensa, de como ele pensa, é se colocar no lugar dele. Veja, isso precisa te encorajar o desafio, mas principalmente ouvir e entender. Então, calce a sapatilha da humildade. Isso faz todo sentido de você criar esse rapport, essa conectividade com ele. Só fazer um paralelo aqui para quem está entrando, eu tô com duas câmeras, tá? Tô com uma câmera aqui no Instagram e tô com outra câmera aqui voltada para o YouTube, para gravação. Então você me vê olhando para cima aí, você já sabe que tô caçando alguma câmera aí. E nesse horário nobre que nós estamos aqui, interrompendo um pouco, né, concorrendo com o Jornal Nacional, quem sabe a gente venha a bater aí, venha a bater recordes e recordes de audiência, né? Então vamos lá, dando sequência. Quando eu falo em empatia, a questão de empatizar, você precisa, na verdade, se colocar no lugar do cliente, tá? Se colocar
tentar enxergar o mundo e o negócio como o seu cliente enxerga. E isso não é tão simples, mas com humildade e você tendo um pouquinho mais de tempo para você poder entender qual que é a real expectativa dele, vai fazer toda a diferença. E isso não significa dizer que você se colocar no lugar do cliente, que você tentar enxergar o mundo como ele enxerga, não significa dizer que você vai concordar com tudo que ele fala. Não significa dizer que você vai concordar com situações e acreditar numa linha de pensamento dele. Mas significa dizer sim, que você precisa se colocar no lugar dele para você entender mais qual que é a expectativa dele com relação ao negócio. Por mais que o nosso negócio seja um só, de levar uma solução, de trazer economia, de instalar uma usina, né, seja no telhado, seja no solo, isso está claro, mas tem muita coisa por trás. E eu digo para vocês, cada projeto é um projeto, não tenha dúvida. Cada situação você vai identificar um problema e problema é solução. Se você não identificar a solução, reveja o problema para fazer sentido e para você trabalhar isso com mais leveza, tá? Isso vai ajudar você a criar valor no processo, a criar valor junto ao seu cliente, que na verdade é isso que importa e nada mais, tá? Na verdade é isso. Então nós falamos sobre humildade, falamos sobre empatia, empatizar, tenta criar essa conectividade com o seu cliente, tá? Eu gosto de fazer um paralelo aqui, eu quero fazer um paralelo porque eu acho... a gente falou, eu compartilhei na inicial quem participou sobre a autoridade. Eu acredito muito que você, em algum momento, você tem alguma identidade de autoridade na própria formação, onde você passou, onde você construiu, seja nas empresas que você trabalhou, nas empresas que você atendeu, seja na sua comunidade, seja na sua família. Você deve se ver muito, deve se identificar muito com esse cenário que eu estou colocando. A autoridade, eu quero dizer o seguinte, ela não está em você. A autoridade está em quem te enxerga. E ele vai passar a ver você como autoridade quando ele perceber que você de fato tem algum tipo de solução, tem algum tipo de especificidade que vai fazer com que resolva alguma questão que ele precisa. Então a autoridade, lembre-se, ela não está comigo, a autoridade ela não está com você, mas está em quem te enxerga. E quem te enxerga? O teu cliente, meu amigo, que é o que está em questão. Então muitos clientes empresários, até se tratando disso, ele tem muito receio na maioria das vezes. Ele tem muito receio porque, será se vão me entregar o que estão me prometendo? Não é o seu caso que está atendendo, mas ele até pensa. Mas será se essas propostas que estão aqui faz sentido? Cada um fala uma coisa. Será se aquela geração que estão me prometendo, de fato, ela vai acontecer? Por que eu digo isso? Isso, o cliente tem com ele a questão do medo, né, do investimento. Será se vai dar certo? Ah, mas tem casos que deu certo, mas tem casos que não deu certo. Então você precisa fazer o quê? Você precisa passar segurança. E essa segurança vem como? Vem com atendimento, vem com informações que você precisa também trazer junto com as informações à prova. E qual é a prova? A prova da comunidade, a prova social, aquela que você já fez. Se você está começando agora e você não tem uma gama de projetos ou um projeto similar ao qual você está atendendo naquela capacidade, naquela especificidade, naquela potência, pegue um exemplo de um caso de sucesso. Não tem problema nenhum, mas fale para o cliente que não é um projeto seu, seja íntegro e verdadeiro. Olha, tem um caso desse cliente lá em, sei lá, em tal país, que ele está, ou em tal estado, ou em tal cidade, enfim, ou um projeto seu mesmo, faria muito mais sentido. Eu estou dando exemplos para quem não tem, mas para quem tem faz sentido falar do seu projeto, ter um depoimento, até mesmo a validação do seu cliente, tá? Então assim, nós temos muitas situações que a gente precisa trabalhar nessa construção do processo comercial. Nós falamos sobre humildade. É muito importante você entender o mindset do seu cliente. Mindset é mentalidade, é como ele pensa, né? Para você poder atingir o objetivo. A questão da empatia que nós falamos. Tem uma frase, tá? Tem uma frase que eu li esses dias no blog que ela diz o seguinte: se você consegue narrar as dores do seu cliente,
melhor do que ele consegue descrever, ele irá assumir que você tem a melhor solução. Acredite nisso. Veja bem, se você conseguir narrar as dores do seu cliente melhor do que ele a descreva, ele vai entender no mindset dele que você tem a melhor solução. E qual é a melhor solução? É aquela que está de acordo com a expectativa dele. Dentro do que é certo, dentro da regulação, dentro da norma, dentro do que se pede, dentro da integridade. Você precisa ser autêntico. É do teu jeito. Agora eu digo para vocês. A questão, quando você vai atender um cliente, por exemplo, e tem alguns clientes que ele já está muito, como eu falei, ele tem muito receio. Então ele fala, me manda a proposta aí por WhatsApp, me manda por e-mail, que eu vou dar uma olhadinha e depois eu decido e te falo. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas você também não tem a obrigação de atender um cliente ao qual você não está disposto a atender. Então você precisa passar essa integridade também na qualidade de profissional e de empresa para que isso fique muito claro para ele. Isso tem que ficar muito claro. E qual que é a clareza? De que você não atende porque você precisa, mas você atende porque você faz aquilo que você gosta. O cliente, as pessoas de forma geral, elas têm uma dificuldade enorme de se mover, a movimentação. Ou seja, sair do ponto A para o ponto B. O que eu quero dizer com isso? Se ela tiver que, nossa, mas eu vou montar um negócio que eu vou ter que mexer com a minha concessionária, vou ter que mexer com o meu padrão, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. São tudo dores, são tudo problemas que na maioria das vezes o cliente ele não revela para você. Mas você precisa identificar isso. E como é que você faz isso? Meu amigo, hoje nós temos aí comunicação. Por exemplo, vem uma proposta para você de uma empresa, de uma indústria. Nessa construção do processo, cara, o que te custa, se você tem a fatura de energia, o que te custa você pegar no Google Maps e olhar na geolocalização? É claro que não é para todos os casos, mas vamos pegar aí na sua maioria, onde você consegue olhar o que? O canteiro de obras, para procurar entender um pouco do telhado. Às vezes ele passou por uma reforma e está atualizado no Google Maps, não, mas na maioria das vezes você consegue ver, pelo menos ter uma noção do que é. Pela própria fatura de energia você já consegue, se você for um pouquinho mais safo, um pouquinho mais ligado, se você acredita que vale a pena, se você está passando por dificuldade em conversão, cara, dá uma ligadinha na concessionária, dá uma consultada qual que é a entrada de energia dele lá para saber o que você pode fazer. Então são situações que você precisa se antenar, porque o cliente não está disposto a se movimentar, na maioria das vezes não. Tá? Ele não está disposto, porque se movimentar, você criar esse movimento junto a ele, dá trabalho. Dá trabalho. E ele não está disposto a fazer isso. Agora faça você isso por ele. Então o que eu quero dizer para você? Crie esse movimento junto com o cliente. Não fique esperando as coisas acontecer. Pega e faça, crie esse movimento. Você precisa, como eu falei, tentar enxergar o mundo como ele enxerga. Tentar enxergar as dores, as soluções, ele saindo desse ponto A, como é que ele se enxerga no ponto B. Vou dar um exemplo. Vamos falar um pouquinho de preço. Preço. Nós, brasileiros, a gente sempre tem aí o feeling para buscar o melhor produto, tá? No menor preço. Isso é comum, já está no nosso DNA. Eu sou assim, você é assim. Mas nós nem sempre optamos pelo menor preço. Mas isso só vai acontecer na construção de um atendimento bem feito. E é isso que é o nosso dever de fazer. A hora que o cliente entender que você não é um vendedor de placa, não tem nada de errado contra vendedor de placa. Eu falo vendedor de placa porque é o cara que quer vender placa. Mas que você é um profissional consultivo, você está tentando identificar algum cenário que vai fazer, ou quiçá algo que ele não viu ainda. Sair do ponto A para o ponto B com naturalidade, e você conseguir passar essa solução para ele de uma forma mais clara, ele com certeza ele vai abrir uma caixinha na cabeça dele, vai escrever o seu nome lá e vai guardar. Em algum momento ele vai te ver como autoridade. E quando ele estiver como autoridade, dificilmente ele vai fechar o projeto dele, vai avançar o projeto dele com outro profissional, com outra empresa que não seja você. Então,
de bate pronto. Quando o cliente fala em preço, não tenha dúvida que é o preço que está em questão. Porém, na construção do valor, ele vai urrar por dentro de que você tem a melhor solução. E quando isso acontecer, meu amigo, pode ter certeza que as coisas vão ficar muito mais fácil. As coisas vão ficar mais na tangente para você fazer com que o sucesso do seu cliente aconteça antes do seu. Tá? Porque aí a resposta do teu sucesso vai ser esse rapport que vai acontecer lá com ele. A satisfação de ter a sua geração própria. Digo para vocês, uma das situações que é matador, tá, nessa construção do processo comercial é a antecipação de objeções. Imagine o seguinte cenário: se você tiver essa oportunidade na negociação com o cliente, se ele não realizar a operação, se ele não avançar, se ele não fizer o projeto dele hoje e fizer só daqui 2 meses, qual o impacto causaria? Se fizer só daqui 2 meses, qual que seria o impacto disso? 2 meses, para quem ficou 50 anos sem geração. Eu ouvi isso de um cliente. Estou 50 anos sem gerar energia, eu acho que eu aguento pagar mais uns 50 anos. A antecipação para fazer com que o cliente não te dê, desculpa meu francês, mas não vomite essa informação em você. Digo para vocês, se você conseguir antecipar isso com clareza, com integridade e leveza, no seguinte sentido: 2 meses. Se é uma empresa que paga 20 mil reais de fatura de energia, 2 meses, meu amigo, representa muito. Nós estamos falando de um carro popular, entende? Eu não estou dizendo que ele tem que realizar um projeto. Quem paga 20 mil reais 20 mil reais de energia por mês, por exemplo, ele está na mini geração. Em mini geração, a gente sabe que não é em 60 dias que se faz um projeto. Mas se ele levar 2 meses para avançar e oficializar esse projeto, tendencialmente, é claro, é óbvio, ele vai levar mais 120 dias, mais 4 meses. Né? Mais 4 meses para ele poder ter a sua usina rodando. Mas ele vai perder os 2 meses igual por conta da não decisão. Você já deixou de decidir muita coisa na sua vida por uma questão mesmo de falta de clareza. Quando o cliente fala para você: isso aqui, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ele está te dizendo de uma forma delicada que isso não é prioridade para ele. E se ele está te dizendo isso, que não é prioridade para ele, de uma forma oculta, como eu disse, é porque ele não entendeu. Aí tá lá você, tá lá o Setembrino, tá lá o José tentando provar para o cliente por A mais B que ele tem o melhor produto, a melhor tecnologia, que ele é o cara, que ele é a autoridade, tentando socar a goela abaixo essa informação nele, que é que todo mundo faz. E ele chega com uma proposta rasa. O que é uma proposta rasa? Só apresenta módulo, quiçá a marca, inversor, tem alguns que nem estão colocando mais marca de inversor, ponto. Ele quer ir um payback lá seco. O payback ele é seco, mas só leva isso. Só que o cliente ele queria entender um outro lado. Ele queria entender qual de fato a solução que vai trazer para ele. Que talvez não seja nem economia. Você está entendendo? Você conversou com o cliente, você ouviu ele. Eu sei que é complicado no mundo de hoje, principalmente no nosso setor, você ter esse tempo precioso do cliente para você sentar e ouvir. Mas se você tiver, meu amigo, ouça. Eu parei de ouvir o que os clientes falam e passei a ouvir o que eles fazem. Isso é muito forte. E o que eles fazem? Porque sempre quando eu estou conversando e fazendo perguntas de situação, tentando identificar os problemas, me colocando no lugar dele, eu preciso de um movimento dele. E o movimento dele pode ser o pequeno, menor que seja, mas que vai fazer diferença. É a partilhar uma fatura de energia para comigo. É uma informação que eu pedi que ele vai sentir a vontade de me passar. É o movimento dele de repente ter atitude. Muitas das vezes já aconteceu contigo, você que já está no mercado, talvez sim, talvez não, mas se ele criar o movimento de pegar as propostas que ali ele tem e trazer para você avaliar, é porque ele já está te vendo como uma possível autoridade. Não em todos os casos, mas ele já está te dando sinais de que você é a pessoa ideal para ajudar ele. Ele está te dando um toque. Tem caso de cliente danadinho? Tem, mas nem todos. Agora, seja íntegro, não fique falando mal da empresa, não fica falando que isso aqui não é, aquilo não é, seja íntegro. Olhe só as informações e ajude ele. Mas você vai ter que ajudar o quê? Com dados, com número.
com fórmula. Fórmula. Não sei se faz sentido alguma coisa, né? Fórmula. Fórmula fotovoltaica. Então, com fórmula, com precisão, com números, com evidência, com prova, ele tira suas conclusões. Não existe mais gente leiga nesse mundo, não. A informação está aí e ela não tem fronteira. O que você vai falar, ele vai anotar. E na maioria das vezes ele vai pesquisar. E ele vai checar essa informação para ver se faz sentido, sim ou não. Simples assim. Construindo valor no processo comercial. Se tem uma dica que eu preciso dar para vocês, seja autêntico, seja íntegro, mas procure fazer o que poucos fazem e dá trabalho. Fazer um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais, cada caso é um caso. Vai depender da expectativa do seu cliente. É o que ele espera de você. E o que ele espera, você precisa descobrir. Como? Conversando. Empatia. Humildade. Lembra? Sapatilha da humildade. Tenha humildade. Esses dias, se tratando de humildade, esses dias eu fui convidado para uma reunião com um ex-prefeito de uma das maiores cidades aí do Paraná. Quando eu entrei na reunião, a primeira pergunta que ele me fez: se você entende mesmo de energia solar, me fale sobre o grafeno. Me fale um pouquinho sobre boro. Você está entendendo? Você tem que ter humildade. Se você tem um conhecimento um pouquinho a mais, um pouquinho além, tenha a humildade de responder, mas responder com educação. Entende? Então são situações que você precisa às vezes descer 2, 3 degraus para você poder conversar com a pessoa, explicar para ela, se colocar no mundo dela, como que ela enxerga, porque ela me disse o seguinte, ela quis me dizer assim: eu entendo, e eu sei o que é. Então, e se você não sabe, não tem nada de errado você não saber. A gente não é obrigado a saber tudo, mas você precisa pelo menos dar uma satisfação, não ficar se enrolando. Falar, eu vou pesquisar e volto com a resposta para o senhor. Basicamente é isso. Então assim, pessoal, eu quero agradecer, pedir desculpas aí que nós tivemos aí um atrapalho, um pequeno atrapalhozinho aí na nossa conexão de internet. É bem caseiro mesmo. Cascavel faz 16 graus, mas nós passamos aí um grau negativo aí por esses dias, segunda, terça. Então faz muito frio. Quero agradecer a presença do Fábio, da Larissa, grande Larissa. Larissa, pelo jeito ali, tá, deixa eu ver, tá na praia, né? Tem um solzão ali. Ó, Terrax, nossa, que legal. Pessoal, deixa eu ver. Santos, JW dos Santos. Que legal, pessoal. Eu quero dizer para vocês aqui, até para finalizar, tá? Quero colocar aqui para vocês, a gente posta aí conteúdo, eu posto conteúdo diariamente sobre o setor, tá? Todos os dias, sempre tem alguma informação, algum conteúdo, né? Mas se você tiver aí alguma sugestão, escreve no direct aí que você gostaria de ouvir, ou uma dúvida que você tenha. Com certeza, se eu não estiver apto a responder, eu vou pesquisar, vou dar o meu melhor para responder para você, tá? E eu quero dizer que, se você gostaria de saber, por exemplo, o que é o 6 em 12, fica ligado que a gente vai ter novidade aí, e 6 em 12 é para os loucos, para quem gosta de venda, de conversão e de resultado. Pensem nisso, tá bom? Quero desejar uma boa noite, abençoada noite e bom jantar e tudo de bom para vocês. Muito obrigado.